Isso aí, então vamos lá. Tu viu que bonitinho, né? Enunciado, né, cara? Enunciado que ensina alguma coisa pra galera. Ele pede o que primeiro? Corpo? Corpo extenso. É o nome que se dá ao objeto cujas dimensões interferem no fenômeno estudado. É bem isso. Ou, em outras palavras, é quando o tamanho importa. É quando as dimensões do corpo interferem, influem no fenômeno. É quando não podemos desprezar o tamanho. Tudo a mesma coisa. Vai. Não é que quando vale a pena, é quando é obrigatório considerar o tamanho do corpo. Tá? Muito legal a tua definição da palavrinha. O tamanho do corpo acaba influenciando. No fenômeno estudado, para ficar chique. Muito bom, parabéns. O tamanho do corpo sempre depende das dimensões. Então, assim, quando as dimensões do corpo influenciam no fenômeno. Eu trocaria uma coisinha ou outra, mas foi boa a tua tentativa, gostei. E tu vê, não me importa o que tu de repente acerta na trave. Qualquer um que tentou de verdade escrever a definição com as próprias palavras é um campeão, independentemente de ter acertado ou errado. Repetindo então, para ficar bem técnico, assim, bem bonitão. Disse do corpo, é bonito, né? Disse do corpo cujas dimensões contribuem no estudo do fenômeno. Bah, ficou chique. Popularmente falando, é que o tamanho interfere. É que o tamanho interfere na coisa que a gente está estudando. Certo? Corpo extenso. Qual era a próxima? Posição. É a distância do objeto estudado até o ponto de referência. Até o referencial. Ou até o ponto de referência. Posição é a distância que o objeto se encontra do referencial. Certo? Eu coloquei ao local que foi pouco começado. Pois então, legal isso. Só que aí, de certa forma, tu trocou posição por local. E não me explicou o que é local, entendeu? E o que é um local? O que é? Eu estou num local. Como assim? Na física, para tu definir onde um cara está, tem que ter uma régua. Tem que ter uma vontade de melhor assim. Tem que ter uma régua, uma trena, para poder ir lá esticar do referencial até onde o cara está e ler. Ele está na posição 8 km. Certo? É fundamental tu ter falado que é a distância até o referencial. Tem que estar incluso na tua fala isso. Eu botei para um local onde o corpo está localizado em relação ao referencial. Sim, só que tu vê, tu falou que era local também e não especificou o que seria esse local. Tem que usar a palavra distância até o referencial, fundamental. Posição é a distância até o referencial, ser bem técnico. Foram boas tentativas das colegas, boas tentativas, certo? Professor, Pois não. eu não botei que era em relação ao referencial, eu botei que era em relação à trajetória pré-determinada. Só que olha só, vamos pensar assim, ó. Tá lá, o cara saiu dali, tá lá a trajetória, o cara parou ali. A distância até a trajetória, ela, por exemplo, isso aqui faz parte da trajetória. Então uma hora teve essa distância aqui, uma hora teve essa distância aqui. Certo? Por isso que na verdade a posição onde o cara parou, na verdade, é a distância até o referencial. Ou seja, teria que medir quantos metros o cara andou nessa trajetória curvilínea. E aí falar, aqui era a posição 0, ali era 1, ali era 2, ali deu 33. Então o que é 33 metros? É 33 metros de distância até o ponto 0. Por isso tem que ser bem técnico. Ah, pessoal, mas é o local onde ele está. Mas o que é local? Né? O local na física é distância até o referencial. Boa tentativa também usar a trajetória porque está relacionado. Mas como a trajetória são infinitos pontos, eu precisava de um ponto específico, que era o referencial. Até, cara, não custa, ó, não está tão longo de escrever. Eu não gostaria de escrever tudo, mas dá para escrever, ó. Disse do corpo cujas dimensões interferem no fenômeno estudado. E aqui, distância do
do corpo, do objeto, da coisa, do corpo até o referencial. Qual é o próximo? Repouso. Posso falar? Sim. Quando o corpo não está em movimento em relação ao referencial. Pois é, o problema é que tu usou movimento para explicar repouso. E esse é um problema. Entendeu? Eu posso pedir o que é movimento, né? E é um dos conceitos. Então tu falou correto. E num negócio verdadeiro ou falso, teria que assinalar verdadeiro. Só que a explicação não está perfeita ainda. É quando o tempo passa e o corpo permanece parado em relação ao referencial. Pois é, tu fez o contrário, tu explicou repouso dizendo que é estar parado. Repouso é estar parado. Tem que ser técnico. Olha o enunciado, tem que ser técnico. Quando o tempo passa, a posição muda. Exatamente. Perfeito. Muito bom, parabéns. Eu vou escrever assim, ó. Quando o tempo passa e a posição, que eu poderia trocar por distância até o referencial, certo? Eu só não vou trocar porque eu já acabei de explicar o que é posição. Quando o tempo passa e a posição até o referencial Não muda. não muda. Então ficou legal, misturei as coisas que eu estava dizendo. Quando o tempo passa e a distância até o referencial, ou eu falo a posição não muda, ou a distância até o referencial não muda, não se altera. Só para não ter que usar a palavra posição, mas poderia ter usado posição já que ela estava explicadinha em cima. O que mais? Trajetória. São os conjuntos, ou é o conjunto de todas as posições assumidas pelo corpo. É muito comum a galera tentar responder popularmente, falar é o caminho, é a marca que ficou no chão. E eu queria que fosse técnico, por isso eu falei aquele enunciado todo técnico, de injúria, calúnia, né, para mostrar que se tu vai pro direito e acha que tudo é a mesma coisa, não vai dar certo, vai fazer, né, vai fazer os documentos erradamente. Dependendo do referencial. Tá, tu diz trajetória ou a outra? Repete, por favor. Muda dependendo do referencial. Sim. Tu complementou a resposta, certo? Ou seja, não posso dizer que trajetória é o que muda dependendo do referencial. Mas o que tu falou é verdade. Trajetória é algo que muda dependendo do referencial usado. Então tu poderia usar isso para complementar a tua resposta. Boa participação. A linha de repouso poderia ser quando o tempo passa e o corpo se mexe. O que é não se mexer, entendeu? Por aí que tá, por incrível que pareça. Do ponto de vista do popular tá correto. Mas do ponto de vista técnico tu não deixou claro o que é. Porque tu não definiu o que é mexer-se. Entendeu? Esse que é o detalhe. Então a gente trocou uma palavra por outra sem explicar detalhadamente o que é. Eu posso definir trajetória como percurso percorrido pelo corpo? Trajetória e percurso são sinônimos. Beleza? Mas aí é a mesma coisa que assim, ó, uma pessoa que não conhece o linguajar, né, a palavra guri. Certo? Aí, porque ele é de outra cultura e não se fala guri, ou guri, como se fala aqui no sul. Aí o cara pergunta, o que é guri, Otávio? Aí eu falo, é petis. Pois é, guri é petis. Petis em português significa guri. Tu não sabia, né? É o que a galera está tentando fazer, tentando me explicar o que é uma palavra usando outra. Guri é um homem de pouca idade. Tu tá entendendo? Eu não expliquei usando um sinônimo. Eu expliquei definindo o que é um guri. Tá entendendo? A diferença de tu falar que repouso é quando tá parado. Repouso é quando não se mexe. Sinônimo. Eu quero que tu explique o que é estar parado. Fisicamente falando. Tem que ser técnico. Tu não imagina o primeiro ano que eu estava aqui, quando eu botei essa questão, a quantidade de pai que veio reclamar. O pai acha que sabe física tecnicamente falando. O pai fala, não, mas meu guri falou que repouso é quando tá parado. Ô pai,
tava na aula, tu assistiu a aula, pai. Tá entendendo? Então tu vê, cara, o pai que fica bravo porque o guri errou e eu tô dizendo que o guri errou. Vai no livro de física e lê então o livro de física, amor. Né? É isso mesmo, eu sei o quanto é chato essa parte, galera. Por isso tem que ser técnico. Vai. Referencial. É um ponto de referência. Pela madrugada, para com isso. Referencial. É impossível dar resíduo. É o ponto escolhido para medir as posições dos objetos. Popularmente falando, é onde eu coloco a trena na posição 0 para esticar até o corpo e falar 3 metros. É onde eu coloco a régua na posição 0 para dizer 50 centímetros. Aquele ponto mágico onde tu encosta teu aparelho de medida para começar a marcar os quilômetros das BRs, aquela placa 0 é o referencial. Então, justo, hein? É o ponto, sim, é um local escolhido para medir as posições dos objetos. Ou poderia ser local também no lugar do ponto. Eu vi na internet que o referencial é o padrão tomado como guia para as observações. Pois é, tu vê, ó. Ele explicou também. Mas como assim um padrão? Eu não entendo isso. Como assim padrão tomado como guia? O que eu vou fazer com esse padrão? Esse padrão serve pra quê, entendeu? É importante a gente saber que é uma coisa bem óbvia. É tu botar a régua e esticar. É lá onde tu botou a régua, beleza? Ou seja, ficou bonita a resposta do cara, mas eu acho que não tá bem explicadinho ainda, não tá bem técnico. Eu botei o local escolhido para um ponto inicial barra ponto 0 de um objeto. Legal. Só que o perigo tu falar que ele dá a sensação assim de que ele sempre saiu de lá. E não é. Eu, por exemplo, posso ter comprado um carro e o carro saiu da concessionária no quilômetro 100. Tava ali o carro, foi entregue no quilômetro 100. Aí eu saí do 100, bati no 150 e morri. O corpo foi arremessado para fora do carro pela falta do cinto de segurança e inércia. Então tu vê, esse cara, a posição inicial dele era no quilômetro 100, a posição final no quilômetro 150, o carro nunca mais teve outra chance de andar. E se eu digo que o referencial é o ponto inicial, eu menti, porque não foi o ponto inicial do carro. Tá vendo? Então, só esse ponto inicial eu trocaria. Né? É o ponto de referência. Só que referencial, ponto de referência, fica ruim. Então, o referencial é onde eu escolho como a posição 0. Mas não quer dizer que os objetos tenham que iniciar seu movimento de lá. Inércia vai cair na prova, que eu não vi na lista. Não. Eu vou ter que criar um ponto que é usado como referência. O problema é que tu usou referência para explicar o que é referencial, aquele problema clássico. Aquilo que serve de base ficou mais ou menos etéreo também como o do colega, ou seja, de certa forma serve de base. De base para quê? Para achar as posições. Como é que se acha as posições? Medindo, né? Não foi o que a gente acabei de falar? Pega um instrumento de medida, bota ele com o 0 dele no ponto de referência e estica até onde o cara tá, para poder ler aquilo e falar, tantos quilômetros. Hoje tem GPS, né? Certo? Tu pode marcar qualquer lugar como ponto 0 no teu aparelho celular, sair caminhando e ele vai definindo a tua rota e dizendo que distância tu caminhou até aquele local que tu marcou como ponto 0, que seria o referencial. Certo? É isso aí, então tu tem que ser bem cauteloso nessa parte. Porra, que trabalho que deu, acho que é a mais trabalhosa.